Só iniciar a gravação, a gente dá início. Pronto. Compartilhar minha tela com vocês. Ok. Pessoal, só uma breve revisão daquilo que a gente começou a ver ontem, né? A gente estava falando de regime alternado, né? Regime de corrente alternada para circuitos. Especificamente, a gente estava verificando quais são os parâmetros quando a gente tem uma tensão alternada. E aí a gente escreveria essa tensão da seguinte forma: Vm seno de ômega t mais θ. Aí falei com vocês que esse V de t aqui é porque eu tenho a tensão em função do tempo. Então, V de t significa isso. V de tensão, o t de tempo. V de t, né, entre parênteses aqui, a gente lê V de t, é tensão em função do tempo, né? Aí eu até notei para vocês que a gente utiliza esse valor aqui, essa notação em letra minúscula, quando a gente está falando de sinais alternados, sejam de tensão ou de corrente, né? Sinais que variam ao longo do tempo. Então, ao contrário do que eu acredito que vocês já tenham visto em circuitos elétricos, né? Nós temos o caso do regime de corrente contínua, em que eu tenho tensão e corrente, fontes, né, de tensão e de corrente que são contínuas, ou seja, não variam no tempo. Tenho lá 5 volts, 12 volts, que vão ser essa mesma tensão, né, esses mesmos 5 volts, 12 volts, para qualquer instante de tempo. Né? Posso ter lá 1 ampere, 2 amperes, 100 miliamperes, valores de corrente que seriam constantes ao longo do tempo. E aqui, no caso, a gente tem uma variação no tempo. E aí, os parâmetros que a gente estudou foram o seguinte. O primeiro que a gente viu foi o Vm, que é o valor de pico, a tensão de pico que a gente vai ter. Né? Esse valor de pico, pessoal, ele é expresso em letra maiúscula porque ele é um valor constante. Então, apesar da tensão geral ficar variando, o máximo, o pico, é constante. Então, por isso que a gente expressa com letra maiúscula, né? E é dado aqui em volts. Vimos também que o ômega é a nossa frequência angular. Ela mede para a gente a variação desse sinal senoidal, a variação dessa tensão senoidal, a velocidade, né, com que ele varia. Expresso aí em unidade de ângulo, radianos, por unidade de tempo, segundos. Então, quantos radianos de ângulo que o meu sinal percorre na circunferência trigonométrica por unidade de tempo? Π sobre 2 radianos por segundo, né? Π sobre 2 é 90 graus. Quer dizer que a cada segundo eu tenho uma variação de 90 graus na fase da tensão senoidal. Ou seja, se eu jogar lá no círculo trigonométrico, eu vou ver, depois de um segundo, 90 graus, depois de um segundo, de mais um segundo, 180 graus, depois de mais um segundo, 270 graus, e assim por diante, tá? Então, é isso que é medido na frequência angular. Vimos que a partir dessa frequência angular, nós temos uma relação que ela é igual a 2π vezes f, em que f é a nossa frequência linear, expressa em hertz. E aí, também é uma medida de velocidade do nosso seno, da nossa função senoidal. Só que agora eu não vou medir em termos de ângulo, quanto de ângulo por segundo. Aqui é o número de ciclos por segundo, né? Então, Hertz ele está associado aí ao número de ciclos por segundo. Por quê? Nós falamos, né? Se a tensão é senoidal, o seno é uma função periódica, ela vai ter os ciclos dela e aí ela vai repetir esses ciclos ao longo do tempo, tá? E aí essa frequência linear mede quantos ciclos que eu tenho dentro de um segundo, né? Se for uma função mais rápida, eu posso ter vários ciclos dentro de um segundo. Se for uma tensão que varia mais devagar, eu posso ter menos de um ciclo por segundo, eu posso ter meio ciclo por segundo, um terço de ciclo por segundo, e assim por diante. E vimos que essa frequência linear, ela se relaciona com o inverso de um negócio que a gente chama de período.
dado em segundos. O que esse período expressava lá para a gente? O período expressa o tempo que o sinal senoidal leva para realizar um ciclo completo. O tempo, né, em segundos de um ciclo, tá? Então, isso aqui pode ser também grande, posso ter um tempo alto para realizar um ciclo, ou um tempo baixo para poder realizar um ciclo. E aí existe essa relação inversa de período e frequência. Quanto maior é o período, quanto mais tempo leva para realizar um ciclo, menor a frequência, menor o número de ciclos por segundo. Da mesma forma, quanto menor o período, quanto menos tempo o sinal leva para realizar um ciclo, mais rápida é a frequência, maior é a frequência. Então, tem mais ciclos dentro de um segundo. Eu acho que a gente não chegou a falar da fase ontem, ou falamos? Acho que não chegamos a falar de fase, né? Fase A não. fase, pessoal, vai indicar para a gente o deslocamento do sinal senoidal no tempo. Como assim o deslocamento? Vamos imaginar o sinal senoidal aqui como a gente conhece, dessa forma, tá? Esse sinal senoidal aqui, ele tem uma fase zero, tá? 0 graus ou 0 radianos. Vamos expressar aqui em graus. Normalmente a gente expressa a fase aqui em graus, tá? Apesar disso aqui estar em radianos, aí tem que converter e tal. Bom, então quando o seno ele começa no zero, com o semiciclo positivo primeiro e depois o semiciclo negativo, a fase é 0 graus, ou ainda posso falar que essa fase seria de 360 graus, porque é uma volta completa, então dá na mesma, tá? Ou 720 graus, são duas voltas completas, mas dando uma volta completa, repete o ciclo. Então, é a mesma coisa de falar 0 graus, tá? Se eu tiver uma fase diferente de 0 graus, eu tenho a função seno começando em um outro instante. Por exemplo, né? Eu poderia ter essa situação aqui. Ó, nessa situação aqui, eu tenho que o sinal de tensão em vermelho, ele começou no valor máximo, no valor de pico, no nosso VM ali, tá? Então, reparem que ele tem a mesma frequência, ele está oscilando com a mesma velocidade que o sinal em preto, ele tem o mesmo valor de pico, o mesmo valor máximo, tá dando uma diferença aqui por causa do desenho, tá, gente? Mas considerem aí que é o mesmo valor de pico, o mesmo valor máximo, mas ele está defasado, ele tem uma defasagem em relação ao sinal preto, ele está deslocado em relação ao sinal preto. São sinônimos, tá? Defasado, deslocado, podemos usar aí, é muito comum a gente ver defasado, uma diferença de fase, tá? Aqui especificamente, como ele começa no valor de pico, como ele começa no valor de pico, tá? E aí, se a gente olhar para o círculo trigonométrico, o valor de pico, ele acontece no valor máximo do seno, ou seja, quando a gente está nesse ponto, então a gente tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Eu posso falar que a fase do sinal em vermelho é de 90 graus, tá? Positivo ou negativo vai depender se o sinal ele está adiantado ou se ele está atrasado. Aqui nesse caso, pessoal, ele está adiantado, ele começa antes do sinal em preto, né? O pico dele acontece antes, então ele vem primeiro, ele está adiantado. Se ele está adiantado, a fase é positiva, tá? Como é que seria uma situação se ele tivesse atrasado? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Atrasado de 90 graus. Seria isso aqui, ó. Esse sinal em azul, ó, reparem que ele começa no valor de pico negativo do seno, menos VM. Onde que o seno vale o valor de pico negativo dele? Aqui no círculo trigonométrico, ó, aqui embaixo. O seno aqui vai valer menos 1. A hora que eu jogar menos 1 aqui, vai ficar VM. Quanto que vale esse ângulo? Lembrando que eu comentei ontem que a gente sempre pega o ângulo a partir do lado direito do eixo horizontal. Então, vale menos 90 graus.
Outra regra importante, se eu rodo no sentido anti-horário, é negativo. Se eu rodo no sentido horário, na verdade, é negativo. No anti-horário, é positivo. Então, qual é a fase do sinal em azul? É de menos 90 graus. Ou 90 graus atrasado. Reparem que o pico dele acontece depois do pico do sinal preto. O sinal preto é o de referência, que é fase zero, né? Então, se o pico dele acontece depois, ele demora mais de acontecer. Então, ele está atrasado, tá? Quando a gente está atrasado, a gente chega depois do horário. Quando a gente está adiantado, a gente chega antes. Então, gravem isso. O sinal está antes, está adiantado. O sinal está depois, está atrasado. Tudo bem, gente? Alguma pergunta aqui? Tranquilo. Beleza? Ok. Bom, faltou, acho que 2 parâmetros que a gente comentou ontem, né? O valor de pico a pico, que é 2 vezes o valor máximo ou o valor de pico, né? E aí ele mede para a gente do pico negativo até o pico positivo da onda senoidal, do sinal de tensão senoidal aqui, tá? E o valor RMS, que é o valor de pico, dividido por raiz de 2, tá? Significado físico do valor RMS, ou valor eficaz, é o valor que dissiparia a mesma potência do sinal senoidal se fosse constante, se fosse em corrente contínua, se fosse um sinal de tensão contínuo em cima de um mesmo resistor. Ou seja, né, o que eu quero dizer aqui, gente? Quero dizer o seguinte, se eu vier num resistor de resistência R qualquer e aplicar uma tensão senoidal nele com a tensão de pico Vm, eu vou ter aqui desenvolvido uma potência P. Agora, se eu pegar uma fonte de corrente, uma fonte de tensão contínua, e aplicar no mesmo resistor de resistência R, só que agora eu usar o valor eficaz de tensão, uma tensão RMS, aqui eu vou ter desenvolvida a mesma potência P. Então, na verdade, esse valor eficaz é um valor correspondente ao valor de pico, mas que, se fosse contínuo, teria a mesma potência sendo dissipada, sendo desenvolvida numa mesma resistência. Deu para entender? Vimos esse conceito ontem. Para a gente continuar, né? Eu acho que vou precisar do nosso... Beleza. Então, gente, o material aqui que a gente vai usar, tá? Aqui, as características que a gente viu da tensão senoidal, ele usa uma outra notação aqui, tá? E de T é igual a EM, valor de pico, tá? Uma outra forma de notação. Seno de ômega T, aqui ele considera que a fase é zero. Por quê? Nesse desenho aqui que ele fez de E em função de T, eu tenho um seno que começa no zero e começa no semiciclo positivo, ou seja, de fase zero, conforme eu mostrei ali para vocês agora. Aí, pessoal, nós vamos ver como é que se comportam, como é que se respondem os elementos básicos de circuitos quando eles estão submetidos a uma tensão senoidal. Então, o que vai acontecer? Qual é a relação que a gente vai ter entre tensão e corrente quando a gente aplicar uma tensão senoidal ou tiver uma tensão senoidal e uma corrente senoidal em cima de um resistor, depois em cima de um indutor, depois em cima de um capacitor. Então, inicialmente, o mais fácil que a gente vai ter, né, vai ser o resistor. Aqui, pessoal, vai valer para a gente a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, que diz para a gente que a tensão é a resistência vezes a corrente. Aqui vai ser válido para a gente que, se eu levar isso aqui para o regime de corrente alternada, para sinais alternados, a tensão, o sinal de tensão, né, a tensão aqui alternada é a resistência vezes a corrente alternada, tá? E aí, o que acontece, né? Ele fez aqui, né? Eu tenho aqui um resistor que está submetido a uma tensão V minúsculo, então é alternada, e por onde vai circular, consequentemente, uma corrente em minúsculo. O que acontece? A tensão, só a regime de estudo, né?
vai ser senoidal de fase zero, vamos considerar ela como uma referência, uma fase zero. Vm seno de ômega t. Aí a nossa corrente I de t vai ser a tensão dividido pela resistência. É a lei de Ohm aqui, ó, só que com a corrente isolada. Peguei essa resistência que está multiplicando e passei para o outro lado, dividindo a tensão, né? Quando a gente substituir isso ali, nós vamos ter o R vai vir dividindo o VM, né? Consequentemente, também está dividindo o seno, porque está multiplicando, então não faz sentido, né? E aí nós vamos encontrar uma corrente que é senoidal também. Reparem que é um seno com a mesma frequência, o valor que multiplica o tempo é o mesmo, né? Lembrando lá que a frequência angular sempre é o valor que multiplica o t, o tempo dentro do seno, tá? Então, o mesmo ômega não mudou. E o valor que multiplica o seno é o valor de pico. Então, aqui no caso da tensão, o valor de pico era Vm. No caso da corrente, quem multiplica o seno? Vm dividido por R. Esse valor que multiplica o seno, então, pessoal, vai ser a nossa corrente de pico, que a gente vai chamar de IM. Então, o que a gente pode escrever da relação que a gente tem? Que a corrente de pico é a tensão de pico dividido pela resistência. Olha a lei de Ohm aqui, ó, sendo aplicada somente aos valores de pico. É válido, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter mesma frequência, mesma fase. Eu usei um seno aqui de fase zero e obtive um seno de fase zero quando eu apliquei a lei de Ohm, tá? E valor de pico é diferente. Valor de pico aqui, né? Se essa resistência for uma resistência maior do que 1, que normalmente é, exceto em alguns casos específicos, a corrente ela é menor do que a tensão. Então, reparem, quando eu fizer o gráfico entre esses dois, o gráfico desses dois sinais aqui, da tensão e da corrente. Ó, o nosso seno aqui chega a um valor de pico máximo Vm, a nossa corrente, mesma frequência e mesma fase. Então, começa no mesmo instante, atinge o máximo no mesmo instante, atinge o zero no mesmo instante, atinge o mínimo no mesmo instante, e assim por diante, tá? Então, ó, só que o máximo da corrente é diferente do máximo da tensão. E M é diferente de VM, e eles se relacionam dessa forma. Então, a gente consegue ver aqui que eu tenho, né, o valor máximo, o valor de pico da corrente um pouquinho menor do que o valor máximo, o valor de pico da tensão. Beleza? Alguma pergunta aqui? Isso aqui, gente, né, se os dois têm a mesma fase, a gente fala que a relação de fase ou a defasagem entre eles é delta θ é zero. Então, eles estão em fase. É outra forma de falar também, ó. Tensão e corrente estão em fase. Quando um está no máximo, o outro está no máximo. Quando um está no zero, o outro está no zero. Quando um está no mínimo, o outro está no mínimo. Beleza? Beleza. Ok. Próximo elemento, então. Próximo elemento vai ser o nosso indutor. Vocês chegaram a estudar indutor, alguma coisa, em circuitos elétricos 1? Vocês devem ter visto o comportamento dele em corrente contínua. Não? Sim ou não? Não deu tempo, não. Deu tempo, não? Tá bom. Ó, pessoal, basicamente, o indutor ele é um elemento de circuito que é constituído de um fio enrolado, tá? Na prática, a gente constrói indutores mesmo específicos para projetos que a gente vai fazer. Vou projetar um circuito amplificador, projetar um filtro, alguma coisa. Aí eu projeto, acho o valor do indutor e uso algumas fórmulas lá por meio da bitola do fio, né, da espessura do fio, do diâmetro aqui de enrolamento, né, e do número de enrolamento, eu obtenho uma certa indutância, tá? Então, assim, enquanto no resistor o valor que representa aquele resistor é a resistência, o valor que representa o indutor, a gente chama de L e é a indutância, tá? Como é que é o funcionamento físico do indutor? O indutor ele funciona da seguinte forma:
conforme a gente tem a circulação de corrente pelo indutor, e aqui por essas espiras, né? Devido a princípios eletromagnéticos, a circulação de corrente no fio, ele gera um campo magnético. Ele gera um campo magnético aqui. Tá? Chama aqui de H. E o indutor, ele armazena energia na forma de um campo magnético. Depois, como vocês não viram, né? Eu acho interessante vocês verem, mas eu não preparei nada, então depois, vou ver se na semana que vem, eu trago para vocês o comportamento desse indutor e do capacitor, que é o outro elemento que a gente vai ver, em corrente contínua, tá? Era uma coisa que eu acho que era para vocês verem em circuito Zoom, como não deu tempo, eu vou passar para vocês aqui rapidamente, mas não é nada. Geralmente, circuito Zoom a gente vê bem por cima mesmo, porque não são equipamentos que não são elementos de circuito que são muito utilizados mesmo em corrente contínua, tá? Bom, e aí, vamos falar agora então do comportamento desse indutor, que funciona dessa forma. Esse é o princípio físico, tá? Essa indutância é dada em uma unidade que a gente chama de henries, e aí a gente representa com a letra H, é o nome do cara que estudou esses princípios eletromagnéticos aqui e tudo mais, aí colocaram na unidade o nome dele, tá? E aí vamos ver o comportamento desse indutor quando a gente tem um regime de sinais senoidais, né? De tensão e corrente senoidal. Então vamos considerar que pelo indutor vai passar uma corrente que é dada por IM, valor de pico, né, da corrente, que a gente já conhece, seno de ômega t. Então eu estou considerando aqui que a corrente ela tem uma fase de 0 graus. Lembrando que a fase, pessoal, acho que eu não cheguei a frisar e comentar isso aqui, é um valor somado no nosso ômega t aqui. Então, se eu tivesse um valor somado aqui, eu teria uma fase. Beleza. A relação entre tensão e corrente para dispositivos reativos, que a gente chama indutor e capacitor, ela não é tão simples como uma multiplicação, como uma relação de proporção lá para o resistor, que a gente tem a lei de Ohm. A gente tem uma relação um pouquinho mais complicada. Essa relação é dada por essa expressão aqui, ó. Vocês conhecem essa operação aqui? Essa operação matemática? Eu não sei se vocês chegam a ver isso. Vocês devem ter disciplinas voltadas aí para o lado da matemática, mas não sei se vocês chegam a ver isso. Derivada, vocês chegam a ver isso? Não? Iremos ver nesse módulo. Pessoal, a Vocês gente vão está ver. começando a ver um pouco do ciclo trigonométrico em matemática. Seno, cosseno, Entendi, começamos agora também. entendi. Tá. É bom que a gente vai andando juntos aí em relação a isso, e aí vocês vão entendendo isso aqui da mesma forma, tá? Então, basicamente, o que acontece? Existe essa relação de derivada entre tensão e corrente, tá? Isso aqui é uma operação que eu não vou entrar em detalhes, vocês não vão precisar fazer aqui na nossa disciplina. Até no processo prático, só em algumas situações muito específicas. Eu acho que até para utilizar isso aqui não precisa disso, mas eu preciso mostrar para vocês de onde que vêm as coisas, tá? Não posso simplesmente colocar aqui e falar, aceitem. Então, existe essa operação que se chama derivada, tá? Então, a tensão no indutor, ela é o valor da indutância. Essa indutância é a capacidade de armazenamento de energia, tá, gente? Na forma de campo magnético. É o valor da indutância do indutor vezes a derivada da corrente que passa pelo indutor em relação ao tempo. O que ele faz, então? Ele vem aqui nessa corrente e substitui. Qual é a expressão da corrente? Né? Im seno de ômega t. Quando ele faz esse processo de derivada, não vou entrar em detalhes aqui da realização desse processo, o resultado é, eu tenho ômega, que é a nossa frequência angular, tá? L, que é a indutância, vezes o valor de IM, vezes o valor da corrente de pico que a gente tinha. E o seno, ele vira um cosseno, tá, gente? Então, o que acontece? Enquanto a corrente é um seno, a tensão é um cosseno. Só que como a gente quer trabalhar com sinais só senoidais, a gente não quer trabalhar com sinais
cossenoidais, vamos olhar aqui para o círculo trigonométrico. Ó, o eixo horizontal é o nosso eixo dos cossenos. O eixo vertical é o nosso eixo dos senos. O que é um seno? É um cosseno defasado de 90 graus no sentido anti-horário, tá? Então, se eu pegar essa reta dos cossenos, que tem orientação aqui para a direita, e virar ela 90 graus aqui, nesse sentido que está aqui, ó, ela vira o quê? Um seno. Então, se eu pegar um cosseno e colocar uma fase de 90 graus, adicionar 90 graus na fase dele ali, eu posso expressar ele como um seno. Então, é isso que é feito aqui, ó. Ao invés de expressar a tensão no indutor por meio de um cosseno, o que a gente faz? Pega isso aqui e transforma num seno. Posso só transformar? Não, porque não são iguais. Eu adiciono aqui os 90 graus na fase para poder fazer essa equivalência do cosseno para o seno. Tudo bem essa ideia aqui, gente? Isso aqui pode ser feito tranquilamente, tá? Professor, mas aí soma como? Com a frequência angular, né? Soma no ômega t aqui, ó. Soma o valor aqui no ômega t. Aí fica 90 ou alguma coisa próxima. Fica ômega t mais 90 graus. Mas não são diferentes, não? São unidades diferentes, não? Ah, você fala isso aqui está radiano, isso aqui está em graus, né? Isso. Ah, são unidades diferentes. Se eu for efetivamente... Como é que você chama? Desculpa. Rafael. Rafael? Isso. Tá. Rafael, se eu for efetivamente calcular esse seno, vão ficar em unidades diferentes. Aí eu preciso converter um ou converter o outro. O que acontece? Por que eu estou usando aqui com unidades diferentes? Para as nossas aplicações de análises de circuitos, a gente vai meio que, não é desconsiderar, mas a gente não vai entrar aqui, né, nessa questão de frequência angular. Nós vamos representar os sinais de tensão e os sinais de corrente por meio do valor de pico e da fase. Como eu imagino que vocês, eu particularmente, tenho mais facilidade em trabalhar com graus do que com radianos, tem aquele pi, não sei o que e tal, eu vou estar expressando aqui para vocês a fase em graus, porque é ela que a gente vai usar. A gente não vai usar a frequência angular e a gente não vai ficar calculando seno, tá? Então, por isso que eu estou expressando. Mas você está perfeito, perfeito. Eu não posso chegar aqui e calcular seno de 3π sobre 2 mais 10 graus e somar isso aqui. Não. Eu tenho que converter ou isso aqui para graus ou isso aqui para radianos, fazer a soma e depois calcular o seno naquela unidade, seja em radianos ou em graus, tem que estar tudo numa unidade só. Então, sua observação foi perfeita. Por que a gente usa diferente? Porque a gente não vai usar os radianos, nós vamos usar só a fase daqui a pouco, né, mais para frente, que está em graus. Beleza? Beleza. É só para poder facilitar, mas lá na frente vocês vão ver. Vocês não vão ficar calculando o seno aqui, mas se tiver que calcular, aí você está certo. Quando joga valores fica mais fácil, né? Também. Mas é porque aqui é bem a introdução para vocês poderem entender. Lá na frente, quando a gente começar a fazer exercício, começar a representar essas tensões e correntes por meio de fasores, eu vou até lembrar vocês, vou ver se eu lembro de falar com vocês, falar, ó, tá vendo? Aqui não entra aquela frequência, aqui a gente não vai calcular os senos. A gente só quer saber qual é a fase para calcular a defasagem, assim por diante, tá? Bom, gente, então o que eu estava falando com vocês aqui é o seguinte, se eu tiver, então, cosseno de ômega t qualquer, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o seno do mesmo ômega t e colocar uma defasagem de 90 graus. Tá? Até pegando carona no que o Rafael falou, se eu quiser vir aqui somar π sobre 2 e deixar tudo em radianos, eu posso fazer isso. Só que aí lá na frente vocês vão ter que ficar trabalhando com radianos. Eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com graus mesmo, tá? Beleza. Então, eu fiz essa conversão do cosseno de ômega t para o seno de ômega t mais 90 graus. Peguei esse valor que apareceu multiplicando o seno, e esse valor vai ser o quê? A nossa tensão de pico. Tá? Então, se eu estou falando de tensão, o valor que multiplica o seno é a nossa tensão de pico. E aqui eu descubro, então,
que eu posso encontrar a relação, né, entre tensão de pico e corrente de pico no indutor é dada pela frequência angular, vezes a indutância, vezes a corrente de pico, tá? Então, a tensão aqui, ela varia com a tensão e a corrente aqui, a relação delas depende da indutância, depende do componente, mas o comportamento também varia com a frequência, né? Quanto maior essa frequência, maior eu vou ter, maior vai ser a tensão em função aqui da corrente. Quanto menor essa frequência, menor é a tensão em função da corrente, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Se eu comparar aqui as duas fórmulas, ó, I de T é IM, seno de ômega T, e V de T é igual a VM, seno de ômega T, mais 90 graus. O que eu consigo perceber? Eu tenho a mesma frequência angular, então os dois aí têm o ômega multiplicando o T, tá? O mesmo valor de ômega. Então, esses dois sinais, eles vão oscilar na mesma velocidade. O tempo que um leva para realizar um ciclo é o mesmo tempo que o outro leva para realizar um ciclo. Mesma frequência angular, mesma frequência linear, mesmo período, mesma velocidade de oscilação. Porém, existe defasagem de 90 graus, tá? Então, a tensão, ela tem 90 graus a mais. Na situação que a gente viu agora há pouco, gente, pior que vai ficar tudo desenhado ali, que está desenhado, eu não posso apagar. Na situação que a gente viu agora há pouco, daqui a pouco eu volto, o que acontece? Se eu tenho mais 90 graus aqui dentro do seno, essa tensão, ela está mais, né, positivo, ela está adiantada em relação à corrente. Ou seja, ela vem primeiro, ela chega primeiro. Ou seja, né, o pico da tensão aqui, ela vem primeiro do que o pico da corrente, tá? E primeiro quanto? 90 graus. Então, se a corrente está em zero, aqui, ó, zero no seno, a tensão está no máximo, está 90 graus aqui acima. Então, ó, corrente em zero, tensão no máximo. Quando a corrente está no máximo, a tensão já está 90 graus na frente, está em zero. Aqui, ó, nesse ponto aqui, em que o seno é zero. Então, ó, no máximo está em zero. E assim por diante, né? Professor, Oi. então tem a tensão vem primeiro que a corrente? A tensão vem primeiro que a corrente. Ela está adiantada em relação à corrente, ou, né, a mesma coisa a gente falar que a corrente está atrasada em relação à tensão. Ela vem depois. Isso aqui é importante, tá, gente? É bastante importante saber que no indutor a corrente é atrasada em relação à tensão. Isso aqui vocês precisam se lembrar, tá? Isso aqui tem uma série de aplicações dentro da parte de máquinas elétricas também, eletrônica de potência, algumas coisas assim também. Então é importante que vocês se lembrem disso aqui, tá? No indutor, quando eu olho a tensão e a corrente no indutor, a corrente está sempre atrasada em relação à tensão. Então a tensão está, consequentemente, adiantada, ela vem primeiro e a corrente vem depois, tá? E lógico, né, os valores de pico aqui também são diferentes. Ó, Vm é ômega vezes L vezes Im. Tende a ser maior se a gente estiver usando uma frequência e esse ômega L aqui for maior que 1, né? A tensão ela tende a ser maior, ela tem um valor de pico maior do que o pico da corrente. Mas elas oscilam na mesma velocidade, na mesma frequência. Tudo bem? Pessoal, para facilitar e para aproximar isso aqui da lei de Ohm, a gente pega esse ômega L que está aqui, ó. Ó, isso aqui, se fosse a lei de Ohm, tensão é resistência vezes corpo. Peraí. Gasguei aqui, desculpa. Se fosse a lei de Ohm, tensão era resistência vezes corrente. Aqui, tensão é igual frequência angular vezes indutância vezes corrente. Para facilitar a análise, a gente pega essa frequência angular aqui, ó, vezes a corrente, e chama isso aqui de reatância indutiva. Então, não é uma resistência, porque eu estou falando aqui de armazenamento de energia e não dissipar energia. A resistência ela só dissipa energia, tá? Na forma de calor. É uma reatância, a gente chama de reatância, e é uma reatância indutiva, é a reatância de um indutor. Vocês vão ver que no capacitor a gente também vai ter uma reatância, mas ela vai ser uma reatância
capacitiva, é a reatância de um capacitor. Feito isso, galera, a gente pode, né, escrever essa expressão aqui, essa relação de tensão e corrente, como sendo a tensão de pico no indutor é igual à reatância indutiva vezes a corrente de pico nesse mesmo indutor. Tudo bem? Pessoal, reatância teria como se dar uma explicação? Como assim, reatância? Reatância seria o quê, no caso? Reatância, cara, é uma medida também de comportamento de tensão e corrente, é uma relação também que a gente tem entre tensão e corrente, mas num dispositivo que armazena energia de alguma forma e que pode devolver essa energia, né, dependendo do circuito. Por que devolver essa energia, né? Se eu colocar um resistor ali nesse indutor, ele pode descarregar a energia que ele armazenou na forma de campo magnético nesse resistor. Então, essa reatância é uma relação que a gente tem entre a tensão e a corrente, né, associada a um dispositivo que acumula energia. Para o indutor, acumula energia na forma de campo magnético. Para o capacitor, acumula energia na forma de campo elétrico. Desculpa. Tá? Entendi. Então, vocês vão ver que, assim, o que acontece? Quando a gente fala de potência, isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente fala de potência em circuitos que têm reatância, que tem resistência, que tem indutor ou que tem capacitor, que tem os dois, né, que existe uma reatância indutiva ou capacitiva, vocês vão ver que, pelo fato desses dispositivos armazenarem energia, esse armazenamento de energia ele devolve uma certa potência para a fonte, que é a potência reativa que a gente fala. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Então, quando a gente fala de regime de corrente alternada, nós temos potência ativa, aparente e reativa. A potência ativa é aquela que de fato realiza trabalho, que está associado aí à resistência do circuito. A reativa é aquela que volta para a fonte, uma potência devolvida para a fonte, que está associada a elementos reativos, tá? E a potência aparente é toda a potência que o circuito, que a fonte entrega para o circuito. Então, a fonte vai entregar uma potência para o circuito, parte vai ser dissipada na resistência do circuito e parte vai ser devolvida pela reatância do circuito, tá? Então, é um conceito relacionado a essa associação de tensão e corrente para armazenamento de energia. Beleza? Beleza. Vamos ver se dá tempo da gente falar pelo menos um pouquinho de capacitor, nem que a gente não termina, e aí na semana que vem eu volto nessa parte, mas para a gente aproveitar esse tempo que nós temos, tá? O que é um capacitor, pessoal? Também é um elemento de circuito reativo, também vai ter uma reatância lá, que também vai armazenar energia, mas de forma diferente. Ele é constituído aí, ó, de duas placas de material condutor, e essas duas placas, elas são separadas por um material, por um meio de elétrico. Pode ser o ar, por exemplo, tá? Um meio aí que não conduz corrente elétrica com facilidade. E aí, o que acontece? Quando eu aplico uma tensão elétrica num capacitor, vai gerar uma corrente aqui inicial que vai carregar esse capacitor, gerando um campo elétrico aqui no meio. Não vai circular corrente aqui no meio, mas vai existir um campo elétrico, tá? Então, o que acontece? Uma das placas, ela vai ganhar elétrons e a outra placa vai perder elétrons até que o capacitor ele chegue na carga máxima dele, tá? Que é a própria tensão da fonte, né? Se eu tiver aqui, ó, 20 volts, aqui, por exemplo, eu vou ter uma corrente aqui que vai carregando esse capacitor até que eu tenha os 20 volts aqui também. Se a gente falar de regime de corrente contínua, mas como eu prometi para vocês, depois eu trago o comportamento desses elementos em corrente contínua, tá? Mas basicamente, né, o capacitor ele é um elemento de circuito que armazena energia na forma de campo elétrico, quando ele é excitado, tá? Então, o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. A medida de capacidade de armazenamento de energia para o capacitor, ela é expressa com a letra C,
e a gente chama ela de capacitância. E ela é dada em unidade chamada de Faradays, por causa também do cara que estudou essas particularidades do campo elétrico. Ela é chamada aqui de Faradays, tá? Então, como eu falei, depois eu trago para vocês o comportamento do capacitor quando eu tenho uma fonte contínua associada a ele, mas para uma fonte alternada, vamos lá. Eu vou imaginar que eu tenho um capacitor, que eu vou aplicar uma tensão alternada nele e vai circular uma corrente que também vai ser alternada nele, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, se a tensão aplicada no capacitor é alternada senoidal, ela é dada por essa expressão que nós já vimos. Valor de pico, Vm, seno de ômega-t. Vou considerar aqui que eu tenho uma fase igual a zero. Então, seno de ômega-t. As relações entre tensão e corrente no capacitor também vão envolver aquela operação de derivada, tá, gente? Só que a diferença é que, enquanto lá no indutor a tensão é a derivada da corrente, aqui a corrente é a derivada da tensão. É o inverso, tá? Então, a corrente no capacitor é capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo, tá? Então, na hora que eu fizer essa operação de derivada nessa expressão da tensão, Vm seno de ômega-t, eu vou ter como resultado, né, ômega C Vm cosseno de ômega-t. Então, aqui é a mesma coisa, né? O seno virou um cosseno. E aí, como eu quero trabalhar com tudo em seno, para converter de cosseno para seno, eu venho aqui e somo 90 graus, né? Aquela questão do ciclo trigonométrico que nós vimos, o cosseno está aqui, o seno está aqui. Então, para um cosseno virar seno, eu tenho que somar 90 graus. Lá no arco dele, lá no ângulo dele, né? Bom, e aí esse valor que está multiplicando o seno é o valor de pico. Aqui no caso, ômega C vezes Vm. Vai corresponder, então, à corrente de pico. Então, nós podemos escrever que a corrente de pico no capacitor é ômega C vezes Vm. Ou ainda, se eu isolar a tensão, para eu achar a relação entre a tensão de pico e a corrente, eu vou achar que ela é dada por 1 sobre ômega C. Você ficou zoado aqui, né? Ômega C vezes IM. Tá? Então, essa é a relação entre o valor de pico da tensão e da corrente para um capacitor. Lembrando que esse ômega aqui é a frequência angular, então essa relação vai depender da frequência. E o que acontece? Ó, se eu escrever as relações aqui, ó, V de T é Vm seno de ômega T e I de T é Im seno de ômega T mais 90 graus. O que acontece? Os dois são senoidais, os dois são senos, os dois têm a mesma frequência angular, então eles vão variar, né, com a mesma velocidade, eu tenho a mesma frequência, mesmo período, isso é igual. Porém, a corrente vai ter uma fase de 90 graus. Ou seja, a corrente ela vai estar adiantada da tensão. Ela vai vir primeiro do que a tensão, ela chega primeiro. Olha aqui no nosso gráfico, ó. O pico da corrente vem primeiro, depois vem o pico da tensão. Então, se a corrente está adiantada, a tensão está atrasada em relação à corrente. Beleza, gente? Então, é a relação inversa do indutor. Enquanto no indutor nós vimos que a tensão está adiantada e a corrente atrasada, um em relação ao outro, né? No capacitor, a tensão está atrasada e a corrente está adiantada. Beleza? Assim como no indutor, nós vamos definir também uma reatância capacitiva, que é o valor que multiplica a corrente aqui para ficar tipo a lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente. Aqui, a tensão no capacitor é a reatância capacitiva, XC, vezes a corrente, no valor aqui de pico, tá? Estou falando de valores de pico.
Então, comparando isso aqui com isso aqui, quanto que tem que valer a reatância capacitiva? Como é que a gente define? 1 sobre ômega C, tá? 1 sobre a frequência angular vezes a capacitância. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui? Beleza. Eu vou parar a aula por aqui, já deu nosso tempo, tá? Deem uma estudada, se vocês tiverem tempo, até a nossa próxima aula, até segunda-feira, nisso aqui, tá? E aí, na segunda-feira, a gente dá sequência, a gente continua. Beleza? Aí eu falo de novo, bem rapidamente aqui desses comportamentos de indutor, de capacitor, até para quem não está na aula hoje. Vou pegar tudo isso aqui. Mas aí a gente continua. Professor, Oi, você vai deixar algum livro lá no Moodle, ou então já alguns vídeos tem. auxiliar? Inclusive, Tem? foi até bom você falar isso. Deixa eu parar a gravação aqui. Inclusive, foi até bom falar isso, pessoal,